Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do deputado federal pelo PSL da Baixada Fluminense, professor Josiel Ferreira Carlos. Vai estar fazendo um balanço do seu trabalho, tanto lá no Congresso Nacional e nas comissões. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estou de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios do programa Municípios em Ação o deputado federal pelo Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, professor Josiel Carlos. Primeiramente, deputado, quero agradecer pela sua participação aqui no programa Municípios em Ação. É uma alegria, uma satisfação muito grande. Quero agradecer o Renato, o programa Municípios em Ação, de poder estar aqui expressando um pouco do trabalho que nós temos realizado lá em Brasília, a partir da posse nossa, que foi no dia 2 de fevereiro, e ali quando nós fomos chamados para participar de algumas comissões, dentre as quais eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Viação e Transporte. E também lidero aqui, a nível e âmbito nacional, a Frente Parlamentar mista porque envolve a Câmara Federal e o Senado no combate ao abuso e exploração sexual de crianças. Uma vez que o nosso ranking nacional aqui está muito alto a nível de pedofilia, eu fui chamado pela ministra Damares. Essa frente compõe o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, o nosso deputado, o nosso senador Harold Oliveira e a nossa ministra Damares. Inclusive no dia 16 agora, eu quero já antecipar, 16 de setembro, nós estaremos lançando essa frente na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso é público, essa convocação? A população pode participar? Aberta ao público, a LERJ, como todas as câmaras municipais e federais, é a casa do povo. E eu quero até aqui concentrar e chamar toda a população a sempre participar e ver o que o seu representante, não um político, né, mas o seu representante está executando, enquanto aquele que você votou e depositou confiança para que ele o represente da melhor forma possível, você está participando e acompanhando e emitindo também o seu parecer. Agora, deputado, é muito legado, né? É a primeira vez que o senhor é deputado federal, não é isso? Na verdade, deputado federal, nós tivemos uma passagem na Câmara Municipal como vereador, subsecretário do Meio Ambiente, e trabalhei na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar. Mas como eu vim da vinda acadêmica, da vinda do ensino, 25 anos dando aula em universidade, cursos, né, na língua inglesa, nós resolvemos trazer um pouco da contribuição dessa vida acadêmica para a vida pública, até por uma percepção de que a vida pública estava um pouco abstrata e incipiente. E nós trouxemos esse legado para dentro da vida pública, e quando eles viram o nosso currículo lá em Brasília, eles resolveram nos colocar nessas posições estratégicas. Inclusive eu fui chamado também para fazer parte do Paralasul, que é um parlamento das Américas, onde tem uma reunião sempre nos países da América, tanto central, do norte como do sul, né? E nós optamos em não fazer parte do Paralasul, porque senão ia me tornar muito ausente, e eu percebo que o nosso estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, especificamente São João Meriti, precisa muito da nossa presença nesse momento de reconstrução nacional. Agora, deputado, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de transformação, né? Toda semana tem uma atividade nova. O Brasil agora nunca virou o cenário nacional. A bancada é unida lá em Brasília, ou tem ainda aquela situação ainda de apartheid, ou o pessoal trabalha unido na hora da votação? É muito bom essa pergunta, porque hoje existe uma visão de duas coisas. Primeiro, um alinhamento que passa pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado. E esse alinhamento
trouxe para nós um senso de entender que nós estamos num momento de reconstrução nacional. O Brasil passa por 3 momentos. Em algum momento o país foi construído e aí nós tivemos um lapso temporal de 85 a 2018, 33 anos, em que algum mecanismo nocivo e pernicioso tentou destruir as bases do nosso Brasil. E hoje o Brasil precisa ser reconstruído. Então são 3 momentos: construir, destruir e agora reconstruir. E nessa reconstrução é que existe esse alinhamento em que todos entendem que o Brasil hoje precisa viver o que se chama Pacto Nacional de Reconstrução Suprapartidária. Não é a sigla partidária que determina mais o rumo do Brasil. Hoje nós precisamos entender que o Brasil é nosso e que nós temos que cuidar da nossa nação e cada um contribuindo da melhor forma possível. Eu vou saber do senhor a questão do Pacto Federativo, como é que está sendo levado isso lá em Brasília. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do deputado federal, professor Josiel Ferreira Carlos. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, inclusive aqui com o deputado Josiel, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai poder acompanhar. E Renato, eu queria saber, perdi o horário. Aí você bota no Play Store, instala lá, o TV Metropolitana Rio, canal 2. Vai poder assistir a entrevista lá de Brasília, dentro do metrô, nas barcas, no trem, no transporte coletivo, e você vai poder acompanhar de perto. Mas eu queria mandar uma sugestão de pauta, uma reivindicação, uma crítica. É só você entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Deputado professor Josiel, São João de Meriti é um município importante da Baixada Fluminense, uma grande concentração, E nós estamos vivendo um momento difícil no estado do Rio de Janeiro sobre a questão da violência, O senhor é professor, acompanha bem, já tem uma bagagem muito grande nessa vivência. Como é que faz para poder gerar emprego? Porque todo mundo fala, não, vamos aumentar o policiamento, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas como é que é a fórmula para gerar emprego, principalmente para o estado do Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense, na sua visão? A geração de emprego, o Brasil sempre priorizou 3 campos: a indústria, o comércio e a construção civil. Esses são os 3 eixos de geração de emprego. Um do erro capital que se cometeu no Brasil é achar que a máquina pública tem que ser o maior órgão empregador. Por exemplo, existem municípios hoje que o maior órgão empregador é a prefeitura. É verdade. A prefeitura não pode ser o maior órgão empregador. A prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio, tem que ser o órgão que fomenta a geração de emprego e não o órgão empregador. Então, se desonerar esse setor, indústria,
construção civil e o comércio, a gente começa a ganhar um boom de emprego. Agora, paralelamente a isso, nós temos que entender essa questão de que o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com seus ministros, viabilizou agora recentemente que foi a união do bloco da Europa, a União Europeia, com o Mercosul. E aí o Brasil, como é um membro do BRICS, que é uma corrente de países, Brasil, Rússia, Índia, Coreia e África do Sul, esse bloco, esse eixo, traz para o Brasil uma oportunidade enorme. E aí eu quero voltar o espectro aqui para a nossa região da Baixada Fluminense, que tem água, que tem potencial energético, de matriz energética, tem corredor para fazer escoar essa produção. Nós temos aqui o nosso arco metropolitano, que pode ser ativado esse canal ligando o porto. Até a Dutra mesmo. A Dutra. Área dos dois lados. Exatamente. Atrair esses que hoje já fazem parte de um pacto de aliança comercial internacional, atraí-los para a Baixada Fluminense para que seja gerado emprego. Principalmente porque o nosso IOS da Baixada, o índice de ociosidade social, é muito alto. E com essa geração de emprego, a gente acaba promovendo o que se chama inclusão, e essa inclusão vai fomentar a nossa economia. Esse é o caminho. Agora, por exemplo, lá no Congresso, a visão dos deputados, por exemplo, há uns anos atrás, foi tentado criar uma proposta de ter um Merco Baixada, de dar visibilidade às empresas da Baixada para poder fazer o escoamento da venda, né? Aumentar, inclusive buscando geração de emprego e renda. Aí mudou o governo, foi tudo para dentro da lata do lixo e acabou com esse projeto. O senhor colocou aí. Essas alternativas, elas estão interligadas à questão da violência. Porque se não tem emprego, a tendência é aumentar. O senhor, como professor, educador, uma pessoa especialista nessa área, por exemplo, já fazendo parte do governo Bolsonaro e ao mesmo tempo ajudando, né, pelas comissões todas que o senhor colocou aqui, vai passar pela sua orientação. O que o senhor acha que falta as prefeituras enganjarem, fazer uma integração junto com o governo, esquecer que as eleições é só daqui a 2 anos e o pessoal começar a visar essa questão da geração de emprego e renda? O que o senhor acha que está faltando? Está faltando foco, meta. Nós temos aqui o consórcio da Baixada Fluminense, que deveria estar debruçado especificamente na questão da geração do emprego. Quando eu falo de Baixada, eu estou falando de 13 municípios, eu estou falando de uma região que é o 4º mercado consumidor do Brasil, que fica atrás apenas de São Paulo, Nordeste, a capital do Rio. Quando eu falo de Baixada, eu estou falando de uma região maior do que países da Europa, exemplo de Portugal. Quando eu falo de Baixada, eu falo do 2º maior mercado consumidor de cosméticos da América Latina. Então é uma região essencialmente que tem um potencial muito grande. Agora o que falta é aptidão e capacidade para fazer gestão dentro das necessidades do que essa Baixada tem. É colocar uma lupa, como eu sempre digo, tem muita coisa, mas a gente vai ter que priorizar. E aí eu uso o exemplo sempre de Moisés, na época. Moisés tinha uma série de coisas para fazer em Israel. O que ele falou? Gente, tem muita coisa. Vamos fazer aqui um decálogo, os 10 mais? Então, o que seria hoje, na visão comercial de geração de emprego, os 10 mais da necessidade da Baixada? E aí, isso seria o plano de meta. E em cima dessas metas que trabalharia incansavelmente, focado, determinado, para que os resultados a médio e curto prazo aparecessem. O senhor acha, por exemplo, que antecipar o calendário eleitoral, isso atrapalha nas negociações? Muito, muito. Nós estamos aí num ano ímpar não tem eleição, salvo quando tem que fazer um substitutivo ou um mandato tampão, e as pessoas estão como se estivessem num ano de eleição, quando na verdade quando chegar em outubro eles vão perceber que não tem eleição nenhuma. Exato. Eleição é 2020, então 2019 é ano de trabalho. Depois, lá na frente, com o trabalho realizado, que apresenta-se o trabalho que realizou e disse, se eu sou digno de continuar, eu fico. Se eu não sou digno, por favor, me substitua, porque o Brasil é maior do que todos nós. O senhor, por exemplo, a Itália estava passando por um momento difícil, né? As crises, inclusive terrorismo direto, explosão de carro de juízes, matando políticos. Eles deram uma guinada e chamaram para si a responsabilidade e criaram um projeto chamado Renda Mínima, né?
distribuído para a população, fez com que aquecesse a cadeia produtiva e automaticamente começou a crescer. O senhor acha que no Brasil nós teríamos condições de aproveitar com todas essas riquezas que o Brasil tem e criar uma renda mínima para cada cidadão brasileiro? Eu quero trazer para você exatamente um trecho da linha do hino nacional. O Brasil não aceita coisa pequena, porque ele é gigante pela própria natureza. A marca do nosso país é a giganticitude, é a macrocidade, é a coisa macro. O Brasil é de dimensões continentais, é o gigante do mundo, é o maior e melhor e mais rico país do mundo. Então tudo aqui no Brasil tem que ser gigante. Por não entender essa visão, alguns governantes, legisladores e senadores e outras instituições também acabaram querendo micromizar aquilo que é macro. E como o Brasil não aceita, ele engole todos nós. Ou a gente entra na giganticitude dele, ou todos nós seremos engolidos. Porque o Brasil é o país de maior potencial e riqueza do mundo. O nióbio, o tungstênio, o grafeno, a tabela periódica está toda no Brasil. É a maior reserva de água do mundo, a maior floresta do mundo, tudo aqui é gigante. Você está vendo aí Minas Gerais, é um estado que se chama Minas Gerais, porque tem todas as minas. Agora a gente está ficando calama de Brumadinho e Mariana e a riqueza está indo embora. Quando nós fizemos essa gestão de riqueza voltado para a necessidade interna e o excedente, tudo bem, a gente exporta, pode ter certeza que o Brasil sai disso. Porque fazer gestão é transformar os recursos que o Brasil tem em benefício para a população. E recurso aqui não falta. Falta gestores. Isso é importante só colocar isso. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o deputado federal pelo Rio de Janeiro, da Baixada, professor Josiel. E eu queria fazer um adendo de um convite de 1 minuto para não interceptar o programa, chamar todos vocês a ligar na sua televisão, TV Câmara. Dia 30 agora de agosto, nós estaremos em cadeia nacional dirigindo uma sessão solene, onde eu estarei homenageando a Baixada Fluminense e homenageando o município de São João do Meriti e Nilópolis pelo seu aniversário de 72 anos de emancipação. Ambos foram emancipados em 21 de agosto de 1947. O senhor já vai falar isso também, né, sobre a questão do aniversário. Nós vamos por rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser ficar ligadinho na nossa programação e entrar em contato, eu quero participar, eu quero fazer uma pergunta para o deputado federal Josiel, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Aí você vai estar acompanhando todas as nossas entrevistas. Eu quero mandar uma mensagem, aí você entra no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Quero mandar um abraço para a Marisa, lá de São João de Meriti, ligadinha na nossa programação. Marisa. Mandar um abraço lá para o Marcelo Nunes dos Santos, inclusive, ó, o deputado está lançando um livro, Marketing de Relacionamento e Empreendedorismo. Ó, eu recomendo, você procura pegar informações, ó, aqui, ó. Tá. Marketing de Relacionamento. Não tem coisa melhor para poder fazer. Eu vou pedir para depois dar o autógrafo aqui, em função de ter um livro de qualidade, né? Nós temos recebido muito material, principalmente aqui da Baixada Fluminense, e eu também recomendo, é esse livro aqui, ó, Baixada Fluminense. O pessoal não conhece a Baixada Fluminense. Não. Ele é do Paulo Santos, fotógrafo, está contando a história toda, inclusive da sua terra natal, de São João. Eu quero. Tem município aqui, ó. Eu quero. Você, eu quero conhecer. Às vezes, deputado, eu acompanho a questão do turismo, porque eu acredito que o turismo é a maior ferramenta poderosa para a geração de emprego e renda. E a Baixada Fluminense ainda, os governantes não descobriram ela. No dia que descobrir, vai resolver o problema. Eu estive lá em Tiradentes fazendo uma matéria, um documentário, a terra de Tiradentes, em Minas Gerais. Todo mundo ganha dinheiro lá. As crianças com a camiseta, os pais autorizam, posso ajudar? Aí levando os pontos turísticos. Na parte da tarde, a população que trabalha com artesanato, com palha, madeira, com carvão. Economia solidária. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo. As igrejas, né, mais de 20 igrejas,
E, quer dizer, agora na Baixada, eu queria aproveitar, né, que a gente já, o senhor como deputado poderia também usar lá a voz lá e chamar o presidente da República para fazer um tour, porque eu estava cobrando aqui das entrevistas, a maioria dos prefeitos, a maioria dos deputados, eles têm que começar a valorizar o município onde ele é gestor. Sim, pô. Se ele não vender a prata da casa, quem é que vai valorizar? Não tem retorno, né? A verdade é, Renato, o turismo, o Brasil é essencialmente turístico. O Brasil tem uma vocação turística por natureza, devido às suas belezas, da sua riqueza e da sua cultura. Nesse tripé, beleza, riqueza e cultura. E a Baixada Fluminense, ela tem uma história linda, que o município mais antigo da Baixada Fluminense é Magé, 500 e poucos anos de emancipação. E que nós temos uma malha ferroviária, que você criando um modal de interlocução nos municípios, você tem um turismo assim a nível de Europa. Guia de Pacobaíba, né? Pacobaíba, né? Raiz da Serra. Aquele eixo total ali. Se pudesse voltar as barcas e o trem subindo sim, a serra, sim. É uma fonte aí, de turismo, né? Aí está. Aí você tem o sul, que pega Barra do Piraí, Mendes, Paulo de Fronten, e aí desce para a Baixada Fluminense, né, faz o contorno, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, São João, Belfor Roxo. Essa interligação da Baixada, isso é um turismo de uma riqueza enorme, porque ele vem acompanhado da história da Baixada Fluminense. E que, diga-se de passagem, via de regra, é riquíssima e que o mundo precisa saber. Que até a própria riqueza do período imperial e colonial passou por aqui. Isso é importantíssimo. No dia 30 o senhor vai fazer um pronunciamento, não é isso? Dia 30. No aniversário de São João. Eu escolhi o dia 30 porque o dia 30 de abril, decretado por lei, é o dia de comemoração da Baixada Fluminense. E como São João do Meriti completou em Nilópolis 21 de agosto agora, 72 anos, eu joguei para o dia 30 de agosto fazer essa sessão solene em comemoração. Desculpa, não é só uma sessão solene, é tirar a Baixada do obscurantismo, do ócio, do esquecimento e colocá-la na vitrine com foco de luz. A nível nacional, a gente vai estar falando da questão da Baixada e de São João do Meriti. Vai ser a partir de que horário o senhor vai estar? Às 15 horas. Lá diretamente transmitido ao vivo pela TV Câmara, lá em Brasília. Nós estaremos dirigindo essa sessão solene, fazendo essa grande homenagem. Mais do que uma homenagem, é trazendo para o foco de luz. Entendi. Agora, deputado, eu não podia deixar de fazer uma pergunta. Essa situação toda, por exemplo, São João de Meriti, está passando um momento difícil na questão da saúde, a questão até mesmo salarial. Essa semana a mídia bateu muito sobre essa questão de falta de recursos em função disso. Embora que São João de Meriti é um município grande, de grande população, mas existe uma maneira, igual o senhor colocou desde o início, a questão da gestão, né? A gestão é fundamental e dá prioridade à questão do servidor, porque o servidor depende daquilo para pagar as contas. Se ele chegar na hora lá, no final do mês, não tiver dinheiro para pagar a luz, pagar o gás, a Light vai lá, corta, como é que ele vai sobreviver? E até para cuidar da saúde. Eu acho que, na sua visão, de todas essas, a responsabilidade dos gestores, né, é dar prioridade à questão de salário, não é isso? Verdade. A verdade, em linhas gerais, assim, muito sucinto, eu sempre falo que uma administração tem que ser austera. Austeridade em 3 níveis. Você tem que zerar desperdício, você tem que aumentar a arrecadação e você tem que priorizar investimento. Se você fizer esse tripé, a sua gestão já tem 70% de sucesso. Quando nós analisamos esse tripé a nível nacional e especificamente em São João do Meriti, ele é inexistente.
E aí tem um prejuízo enorme que você não cumpre a folha de pagamento, que você não paga os funcionários em dia. E aí eu quero deixar bem claro aqui que o nosso posicionamento não é contra as pessoas, mas é a forma de fazer gestão. As pessoas, desculpe, vai dar conta a Deus, porque eu acredito nisso aqui. A minha sabedoria vem daqui. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, se eu tenho um temor de Deus, eu sou um homem sábio. Se eu não tenho temor de Deus, eu sou um homem tolo, insensato, nécio e desequilibrado. Então, hoje, nós precisamos fazer uma avaliação das gestões dos municípios. Dentro desse tripé que eu citei, zerar desperdício, aumentar a arrecadação e priorizar investimento, há uma falha enorme de gestão. E é preciso corrigir isso. Não sei se dá tempo, eu acredito que não. Quando não existe isso, a população padece. E a sociedade sofre, mas sofre como está sofrendo. Tem que corrigir isso a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E é por isso que o governo Bolsonaro, juntamente com o nosso ministro Paulo Guedes, ele tem essa visão de austeridade fiscal, que é responsabilidade no uso e aplicação do dinheiro público. O senhor acha, por exemplo, que todas essas mudanças que foram feitas, está faltando agora a reforma tributária. Para poder não colocar o empresário na ponta da faca, né? Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do deputado federal da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, professor Josiel. Professor Josiel, essa semana o Brasil ficou no cenário mundial, né? Quem não conhecia a Amazônia passou a fazer. E com essa questão toda das queimadas, né, dessas mudanças climáticas todas, o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, está defendendo um fundo da Petrobras para combater as queimadas, né? Porque era o dinheiro que estava reservado daquela operação Lava Jato, parece que tinha 3 bilhões reservado para isso. Como é que você avalia esse cenário que agora o Brasil virou vedete, né? E essa questão da proteção ambiental é uma coisa fundamental, mas ao mesmo tempo também nós precisamos ter mecanismo de mais atuação dentro da Amazônia, porque a Amazônia, todo mundo fala, é o pulmão do planeta, outros falam que é uma reserva para poder tocar a vida de todos os outros países, não só o Brasil. Mas ali não estava faltando ali um direcionamento de fiscalização? Como é que você avalia isso? É importante essa pergunta que você está fazendo, porque nós entendemos a visão do nosso presidente Jair Bolsonaro, bem como do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É preciso uma palavra básica para resolver esse e outros problemas. A palavra se chama discernimento. É você saber discernir o que é Amazônia. Bom, nós temos no Brasil o que se chama Amazônia Legal, que compreende 9 estados, que não é Amazônia Estado. Que as pessoas, quando falam Amazônia está pegando fogo, parece que é o estado da Amazônia e a floresta protegida que está pegando fogo. Né? E não é. O que está pegando fogo é o que se chama Amazonas Legal, que compreende 9 estados, inclusive estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Mas por que fala legal? Porque é uma nomenclatura que se usa para delinear e delimitar essa extensão de Amazonas que não está só no município ou no estado do Amazonas, mas está em outros estados. E aí eu estou falando Belém do Pará, eu estou falando parte do Centro-Oeste, e que esses focos de incêndio, que tem a ver exatamente com estação, tem a ver, todo mundo sabe das 4 estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. Então, essa estação, que é uma estação de seca, surge, como surgiu também na Europa, focos de incêndio. E aí o pessoal está pegando focos de incêndio da Amazônia Legal para dizer que a Amazônia, Estado, está pegando fogo. Não é isso. Deu a impressão que ela até foi bombardeada. Isso. É aí que foi uma omissão do poder público, né? Isso, não é. Então, devido a essa estação de seca,
alguns focos de incêndio estão acontecendo nessa amplitude chamada Amazônia Legal e que eles estão aproveitando esses pontos específicos para dizer que a Amazônia, Estado, está pegando fogo, e não é. Agora, o problema da Amazonas geral, e aí estou falando da Amazônia legal ou local, passa por 3 coisas importantes. Primeiro, educação ambiental. Segundo, fiscalização. E terceiro, proteção. Se você traçar esse tripé, você soluciona 90% da Amazônia legal e da Amazônia Estado. Agora, isso passa por aquilo que eu chamo de potencializar as Forças Armadas. Você tem o Exército por terra, você tem a Marinha por água e a Aeronáutica pelo ar. Se essas Forças Armadas, que já tem previsão orçamentária legal e já é paga para uma atividade de fim de proteger a soberania nacional, eu não preciso de nenhuma ONG enfiada dentro da Amazônia, como se fosse uma agência internacional de informação, passando informação do nosso país para outros países. Mas eu acho que marcaram bobeira, porque esses órgãos que já têm o satélite, que tem todo o equipamento de tecnologia, eles não demoraram a tomar umas atitudes para não ter o desgaste do governo em função vamos dizer assim, de tomar uma providência mais rápida? Justamente, porque se você tem um satélite de monitoramento, para monitorar exatamente esse momento da estação, exato, não precisaria fazer. Agora, como existe uma política de vender, existia, não existe mais, porque o nosso presidente, com muito pulso firme, junto com o ministro, está proibindo qualquer intervenção internacional a Amazônia é nossa. A Amazônia não é do mundo. A Amazônia é nossa. Quem faz a gestão da Amazonas somos nós. E eu, como membro titular da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, eu quero trazer uma palavra aqui para todo brasileiro. O que estão fazendo hoje a nível de informação da Amazonas é para causar desespero, desequilíbrio, desestabilizar a opinião pública e trazer um caos. Mas isso não vai acontecer, porque tudo está sob o controle do governo federal e, essencialmente, pelo nosso ministro Ricardo Salles. O que estão fazendo é um sensacionalismo para poder continuar defendendo essas ONGs internacionais que roubam a nossa riqueza, levam para fora, patentiam e depois vendem para a gente. E isso a gente não vai admitir, o presidente não admite isso, nós, enquanto membro titular da Comissão do Meio Ambiente, não admitimos isso e muito menos o ministro Ricardo Salles. Agora, existe uma comissão, por exemplo, do Congresso Nacional para acompanhar de perto essas ações que estão sendo providenciadas? Ou ainda está em estudo isso? Não está em estudo, não. Porque até agora, na televisão, por exemplo, ontem mesmo, foi direto. Parece que explodiu uma bomba atômica dentro da Amazônia ali. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, só estou dizendo o noticiário que foi colocado. Não colocou aonde é local, aonde começa, qual foi o estado, os limites, deu para entender? Sim. Não, isso aqui é fake news, montaram isso aqui, não é. Então todo mundo ficou vendido nessa história. Sim. Né? E o Congresso não tirou assim, não, vamos lá para saber, para ver onde é o local que está ocorrendo essa situação, que se for uma coisa provocada, fosse uma armação. Eu quero dizer que a Comissão do Meio Ambiente, a Câmara tem 513 deputados federais. Ela é composta de 15 deputados federais, dentre os quais, do Rio de Janeiro, só tem a gente. Nós somos o único do Rio de Janeiro na Comissão do Meio Ambiente. Essa comissão, junto com o ministro e com o presidente Bolsonaro, já agiu. Inclusive, o presidente Bolsonaro já mandou uma força-tarefa do Exército para lá, para combater esses focos, não na Amazônia Estado, mas na Amazônia legal, porque o que está acontecendo não é Amazônia Estado, não. Na Amazônia Estado não tem foco de incêndio nenhum. Entendi. Onde tem foco de incêndio é na Amazônia legal, que vai até no Cerrado. E parte divisa com outros países também. Com outros países e com outros estados. Então, pegaram algumas imagens de alguns locais que estão pegando fogo, inclusive imagens antigas. A sabotagem é tão sistemática que pegaram imagem antiga para poder causar uma desestabilidade nacional, dizendo, estão botando fogo na Amazônia porque o presidente... o país está sem controle, né? Não está.
Não está. Tudo está sob o devido controle do nosso presidente, do ministro, da comissão e, mais do que isso, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que estão empenhadas em, de uma vez por todas, acabar com essa questão aí dos focos de incêndio que tem e que não tem nada a ver com a área protegida da Amazônia, que está muito bem protegida. Falta só a gente agora tirar aquelas ONG malignas de lá e, essencialmente, o Brasil, no âmbito nacional, assumir o seu papel. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando hoje o deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, do PSL, professor Josiel. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, professor Josiel. Só para quebrar o gelo, e geralmente eu faço a pergunta nos meus entrevistados, qual é o seu time de futebol, deputado? Flamengo. Então... Flamengo. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço lá para o Marcelo Nunes, ligadinho na nossa programação, né? Tá o Jean, tá a Maísa Reis, o Henrique, o Raul, o Alan Feijó, o Rico, e por todo o pessoal nosso lá de São João de Meriti, ligadinho na nossa programação. Deputado, São João de Meriti é um município compacto, mas com a grande densidade populacional, né? É um desafio, inclusive, pela lei da física, ter tanta gente morando ali perto. Formigueiro das Américas. Mas, ao mesmo tempo, é um município que é cortejado por todos os políticos em função de ter uma vontade de ser um gestor. Como é que o senhor avalia São João de Meriti nessa história? Bom, São João de Meriti, cidade maravilhosa, onde nasci, cresci vivo, moro perto do Shopping Grande Rio, e é uma cidade que tem um povo maravilhoso. Tem o cidadão de São João de Meriti é um cidadão muito otimizado, não obstante as problemáticas, as dificuldades, mas sempre se apresenta de uma forma muito espontânea. A nossa cidade, ela tem um potencial grande, que é o potencial do comércio. Hoje, indústria em São João é impossível, porque nós não temos área devido às ocupações. Inclusive, São João de Meriti tem menos de 1% de cobertura vegetal. 99%, 98% da vegetação de São João foi dizimada. E aí isso tem a ver com o impacto na saúde, porque pouca árvore, pouca fotossíntese, pouco oxigênio, muita concentração de monóxido e gás carbônico no ar, né? Isso impacta diretamente na saúde da população. É uma cidade que tem um papel importante por estar no centro. São João faz divisa com 5 municípios, Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, Pavuna e Nilópolis, e ali fica no coração. E 25 minutos de São João Meriti, 30 minutos você está no centro do Rio. E tem um potencial de crescimento. Pode crescer, porque o orçamento da cidade é um orçamento que dá para você fazer uma gestão decente. Não dá para ser perfeito, mas tem que ser decente. Agora, por não alcançar a perfeição, alguns momentos São João optou pela indecência. Por exemplo... Correção de rumo, corrigir o rumo. Hoje a grande parte da Baixada se desloca para São João, que é colado com Pavuna, para poder usar o metrô. Eu sou um que, quando eu vou no centro do Rio, uso o metrô. Ali São João é um local estratégico para deslocamento. Há algum projeto, na sua visão, de estender o metrô até pegar a Baixada? Porque a área tem para isso, né? Em função não só por superfície, também como subterrâneo. Há um projeto muito claro. Nós estamos fazendo, além de interlocução com o nosso presidente Jair Bolsonaro, com o ministro também da infraestrutura, o nosso querido Mandetta, né? Temos também a questão do vice-presidente, que é o Hamilton Mourão, conversando com ele para levar uma visão consorciada dos municípios para que o metrô não fique apenas até a Pavuna. E isso já foi conversado
tanto a nível da saúde com o Mandetta, quanto o ministro Tarcísio, que é da infraestrutura, para fazer essa extensão do metrô da Pavuna, passando por Belford Roxo, São Romiti e alcançando a Baixada Fluminense, até para facilitar. Esse projeto é viável porque, como eu disse no começo, essa junção da União Europeia, do BRICS e do Mercosul viabiliza você atrair empresas internacionais que já trabalham com muita habilidade de categoria a questão do transporte. No caso aqui eu estou citando a China, que tem um interesse enorme de abarcar esse projeto. Isso é um entendimento, primeiro, dos atores da Baixada, entrando nesse entendimento através de um fórum de desenvolvimento da Baixada. Essa carta de intenção vai até a presidência, Casa Civil, vice-presidência, para que eles possam responder qual é a visão via ministério aí, no caso, do nosso ministro Tarcísio, o que vai ser realmente implantado na Baixada Fluminense. Mas a ideia já está bem adiantada. Isso é muito importante, porque a população que está nos assistindo, né, que sai de madrugada, vai adorar. Até porque o metrô hoje é uma saída, né? Nós estamos aqui na beira da Dutra, mas quando chega um determinado horário, não tem nem como as pessoas se deslocarem. Então, isso seria uma saída importante. Agora, mas isso passa por desafio. Esse desafio seria 2020. Como é que o senhor vê hoje, professor Josiel, seria um postulante para a Prefeitura de São João? A questão de 2020, Renato, a gente fala com muita tranquilidade que eu entendo que o homem público, né, não o político, um homem público, ele tem que trabalhar pela população. E no momento postergado, 2020, a gente mostra todo o trabalho que foi feito, a população faz uma avaliação com muita sensatez, maturidade, equilíbrio, moderação e diz: é um momento importante e que pode ser sim casado o que se foi feito com o que poderá ser feito daqui para frente numa esfera. Hoje nós estamos numa esfera federal e a questão de 2020 é uma esfera municipal. Nós vamos colocar o nosso nome para a apreciação da população. Se a população entender que deve ser assim, que seja, mas não há forçação de barra, não há imposição, e desculpe, não há nenhuma obsessão nisso. O que existe é um trabalho sério, focado para esse momento do Brasil e que nós não podemos perder. Se nós perdermos esse momento por questão de vaidade, presunção, altivez e arrogância, a gente vai perder aquilo que se chama reconstrução do país. A sua atividade parlamentar tem facilidade junto com o presidente da República para levar as demandas, o Jair Bolsonaro? O presidente é um homem muito aberto ao diálogo e, sobretudo, à percepção de demandas da população no âmbito nacional. Como ele tem uma origem no Rio de Janeiro, e ele é do Rio de Janeiro, e nós somos do partido presidente, há essa abertura com muita proficiência por parte do nosso presidente, que sempre está atento a apontar algum ministro para dar uma resposta. E é esse momento que eu quero conclamar a população a entender que nós estamos num processo, volto a repetir, de reconstrução nacional, em que a gente precisa estar unidos, juntos. Não dá mais para criar uma divisão no país. A eleição para presidente passou, o que o Brasil precisa hoje é de uma unidade. Essa unidade chegou, a gente pega essas demandas, conduz ao presidente, que dá o destino certo para os ministérios, e para a Câmara Federal também, onde será discutido muita coisa para privilegiar e ajudar os municípios. E quanto a isso, pode contar não com esse político, mas com esse canal de interlocução, que é dessa forma que a gente tem se colocado, sempre será assim. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, São João de Meriti, professor Josiel. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, quero colocar o programa Municípios em Ação à sua disposição, porque o nosso objetivo é dar ênfase às informações para dar qualidade. Nós estamos numa região importante, cercada por 13 municípios, né? Vamos dizer que é uma Amazônia da Baixada,
É uma zona. E uma qualidade muito boa do povo trabalhador, mas que precisa ter informação. E esse canal de comunicação com o senhor deputado federal, trazendo as informações de Brasília, é importante, porque isso vai mexer com o dia a dia de cada cidadão, de cada pessoa que está precisando. Poxa, como é que faz para mim? Vai melhorar a minha vida? Né? Que o povo da Baixada é um povo trabalhador. Trabalhador. Né? Então eu agradeço a sua participação e eu gostaria de dar suas considerações finais. Em primeiro lugar, a gente quer dar parabéns ao programa conduzido com muita elegância, com a sua pessoa, Municípios em Ação. Quero aqui chamar a população a prestigiar esse programa sério que você está desempenhando, participar, né, interagir, emitir seu parecer e até divulgar para outros que a Baixada tem voz, e que tem voz tem vez. E aproveitando também mandar um abraço para todos os cidadãos do país, do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, especialmente da Baixada Fluminense, onde nós temos a nossa origem, e São João de Meriti, e a Venda Velha, onde nós moramos, né? E dizer para vocês que no dia 30 agora, reforçando, quero criar esse link também de comunicação contigo, estaremos fazendo uma grande homenagem à Baixada Fluminense, onde nós estaremos dirigindo uma sessão solene pela primeira vez na história da Baixada Fluminense, vai ter uma sessão solene voltada para as questões da Baixada Fluminense, para dar visibilidade a todos os municípios e também focar o aniversário de Nilópolis e São João de Meriti, que completa concomitantemente 72 anos de autonomia administrativa e de emancipação. Esse programa vai ser transmitido ao vivo pela TV Câmara às 15 horas do dia 30 de agosto. Não deixem de assistir. Eu faço questão que vocês assistam. E nos acompanhem nesse trabalho que nós estamos fazendo lá em Brasília, junto com o presidente Bolsonaro, junto com os ministros, junto com a Câmara Federal e o Senado, e dizer que tudo que nós, eu não digo nós, pudermos fazer pela Baixada Fluminense, isso nós não faremos, nós já estamos fazendo. Podem contar conosco, as suas demandas encaminham para o programa, ou encaminham também, depois eu vou deixar o contato aqui. Pode até falar o e-mail, que aí o pessoal manda. amigojosiel@yahoo.com.br, esse é o nosso e-mail. Quero deixar o telefone de contato da nossa redação de comunicação, que é o 984 37.000, Cleiton Mota, que trabalha na área de comunicação e publicidade e que vai fazer um contato direto com a nossa assessoria de Brasília para também receber as vossas demandas. Em linhas gerais, eu quero deixar uma mensagem para que todos nós da Baixada Fluminense não se curve, não se entregue, não se renda e não se venda. O momento é de heroísmo e nós precisamos dar as mãos para reconstruir os municípios, a Baixada Fluminense e o nosso Brasil. O Brasil é gigante e mais uma vez o Brasil vai vencer e vai mostrar que o Brasil é a nação mais rica do mundo, porque essa pátria nós não abrimos mão. E temos orgulho, sim, de ser brasileiro. Temos um orgulho, inclusive no próximo programa nós teremos uma bandeira do Brasil aqui em cima, que eu tenho certeza que esse Brasil é a melhor nação do mundo. Deus abençoe você, seu programa Baixada Fluminense, cada cidadão, e que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deus te abençoe. Obrigado. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.